Todos vendo a minha tela aí? Muito bem. Bom, eu vou começar com a seguinte pergunta, o que a gente chama de pergunta motivadora, né? O que acontece com o cronograma de um projeto depois que a gente tem um evento com proporções catastróficas, né, apocalípticas praticamente, como aconteceu agora com essa pandemia? É uma coisa que ninguém consegue prever, uma pandemia, né? Mas acontecendo um evento dessa magnitude, o que é que vai acontecer? Com certeza vai acontecer alguma coisa de muito grave. Quase todos nós estamos trabalhando em home office. Infelizmente, uma parte da população que não consegue, né, trabalhar home office, como por exemplo o pessoal do comércio e tal, não está sequer trabalhando. Então, a nossa economia ela para, os nossos projetos param, as obras param, mas como tudo nessa nossa vida é cíclico, né? A gente vai ter aí um retorno das atividades. Deixa eu só me apresentar aqui um pouquinho. Desculpa, essa apresentação já era para ter sido feita. Mas vamos lá, vamos falar da nossa agenda aqui. Ó. Apresentação e objetivos, que é o que a gente acabou de fazer. Nós vamos falar aí da pandemia que aconteceu, né? Esse Covid-19 aí, a SARS-2. O nosso objetivo aqui hoje, que é exatamente mostrar para vocês que, passada toda essa crise, como é que nós vamos fazer para recuperar os cronogramas do nosso projeto. Falar de conceitos importantes, né? Antes de começar, isso era uma parte teórica. As melhores práticas em gestão de projetos. Quando eu falo melhores práticas de gestão de projetos, eu vou mostrar algumas práticas bastante direcionadas ao que nós vamos fazer aqui hoje, com relação à recuperação de cronogramas, né? Também é uma parte teórica. E aí, falar um pouquinho do que é o cronograma e como ele é elaborado, já partindo para uma prática. Vamos falar aí dos riscos e suas ocorrências, é um misto de parte teórica e prática, mas dentro do cronograma, tá? Vamos falar aí dos atrasos e da recuperação. Tudo isso numa parte prática na noite de hoje. Ok? Muito bem. First things first. As prioridades primeiro sempre, né? Não adianta a gente querer correr com o carro na frente dos bois, não adianta a gente querer arrumar um desespero, arrumar um pânico, uma histeria e continuar aí simplesmente adiando ou replanejando as nossas, ou melhor, reprogramando as nossas tarefas. Eu falo reprogramando porque tem uma diferença entre reprogramar e replanejar, né? A gente primeiro tem que tratar das coisas prioritárias. Então eu costumo mostrar o seguinte: existem as coisas importantes e existem aquelas que você pode controlar. E a gente deve manter o foco exatamente na interseção dessas duas coisas, no que é importante e que nós podemos controlar. Uma pandemia é uma coisa, de certa forma, incontrolável. Claro, a gente tem soluções de contorno, né? São, inclusive, soluções bastante interessantes que muitos governos estão adotando aí, principalmente essa questão do isolamento social, né? E que é também uma coisa importante. Ou seja, isso é importante estar no controle dos governos e dos órgãos de saúde. A aplicação da medicação, a internação dos doentes, né? Alteração de legislação, estímulo à economia, tudo isso faz parte das atitudes que nós podemos tomar, que são importantes e estão sob o nosso controle. E é aí que a gente tem que manter o foco. E não vai ser diferente com o cronograma. Ok? De novo, first things first. Durante essa nossa conversa de hoje, a gente vai falar aí um pouquinho, a gente vai usar um pouco do conjunto de práticas recomendadas por organismos de classe mundial, que são amplamente aceitas pelo mercado, por governos e câmaras de arbitragem, como, por exemplo, o Guia PMBOK, né, que hoje está na 6ª edição, no final do ano agora, provavelmente em novembro, ele deve vir aí para a 7ª edição. Nós vamos falar aí de algumas práticas da ACE International, que, para quem não conhece, resumidamente, é um organismo aí que traz para a gente melhores práticas para investigação de cronograma, para avaliação de riscos,
para análise investigativa de cronogramas, para recuperação, inclusive, de cronogramas. Por isso eu separei, inclusive, 3 práticas recomendadas por ele, né, pela ACE. Análise de impacto no tempo, né, a elaboração de um cronograma de recuperação e análise de riscos integrada de custos e de cronograma na determinação de contingência. Tá? Por que isso é muito importante? Eu vou usar um caso que não tem relação com a pandemia e vou usar a pandemia. Por exemplo, em 2009, entre 2008 e 2009, eu participei de um projeto em que a grande parte do nosso projeto estava lastreado em dólar. Né? E aí existia a gente estava passando por um início de uma crise que era prevista nessa época, né? Quando a crise começou, a gente já estava prevendo os possíveis desdobramentos e a gente previu desdobramentos positivos e negativos. Então, são riscos que poderiam acontecer, positivos ou negativos. E nos 2 casos, a gente previu qual era a abordagem que a gente ia tomar caso eles acontecessem, tanto positivo quanto negativo. Positivo, o dólar ia baixar, então a gente ia antecipar as nossas compras. Né? O dólar iria aumentar, e aí o que a gente ia fazer? Bom, a gente ia fazer uma análise de riscos integradas no cronograma, a gente foi fazendo isso na medida que o tempo ia passando, né, para exatamente determinar o contingenciamento financeiro, né, usando o valor esperado, ou seja, a gente tinha um valor estimado, então a gente passou a lastrear todo o nosso projeto daí para frente em dólar. Na realidade, o projeto era no Brasil, era no interior da Bahia, mas a gente passou a lastrear o projeto todo em dólar, exatamente sabendo do perigo do dólar subir. O dólar baixar também para a gente era uma maravilha, porque a gente ia pagar menos, a gente ia desembolsar menos também em reais. Por isso que eu escolhi essas 3 práticas aí da ACE, e vamos falar também de alguns itens do capítulo 5 do Guia PMBOK. Gente, eu não estou com o chat aberto, então se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica à vontade. Falando especificamente do Guia PMBOK, a gente tem aí no capítulo 5, na realidade no 5.4, a elaboração da EAP, que tem como uma saída a linha de base do cronograma, a linha de base do projeto. Tá? Para que todos saibam, na realidade existem 3 tipos de linha de base em um projeto. A linha de base do escopo, a linha de base de cronograma e a linha de base de custos. São 3 coisas diferentes que acontecem de forma diferente. Por que acontecem de forma diferente? Bom, o cronograma em si, né, a linha de base do cronograma em si, ela trata basicamente do tempo, dos prazos. A linha de base do custo trata exatamente, como o próprio nome diz, dos custos. E a do escopo, das entregas que foram acordadas no início do projeto. Ok? Acontece muito hoje nos projetos que durante o avanço do cronograma, ou seja, da linha de base do cronograma, nós temos pequenos aumentos de escopo que a gente chama de scope creep. E isso pode e normalmente afeta a linha de base de custos do nosso cronograma, ou seja, o prazo, que é a linha de base do cronograma, ela permanece a mesma, mas a linha de base de escopo ela altera porque ela tem aumentos incrementais e a linha de custos, a linha de base de custos também aumenta. Então, o Guia PMBOK fala que para a gente tratar esse tipo de coisa, a gente precisa estar atento às mudanças e gerenciar isso através dos formulários de gestão de mudanças. Então, cabe ao gestor do projeto e às equipes deixar à mão os formulários de gestão de mudança para que qualquer alteração no planejado, tanto em relação ao escopo quanto ao cronograma, falando de prazos e custos, a gente faça uma análise disso, preencha esse formulário de gestão de mudanças e passe pelo fluxo de aprovação para ver se aquele projeto continua exequível, se a gente vai ter que só reprogramar as atividades, por exemplo, ou replanejar o projeto, como acontece no caso de uma pandemia. Eu parei o meu projeto no meio, eu estou no meio de uma grande obra, ok? Eu tive que parar o meu projeto no meio, porque eu não vou conseguir manter todos os meus operários e todos os meus técnicos, engenheiros e pessoal de apoio de escritório ao mesmo tempo dentro do meu canteiro de obras, porque eu corro o risco de transmitir, né, o vírus de um para o outro, e isso vai me gerar, inclusive, um prejuízo muito maior.
E aí entram algumas normas, né, ou não normas, são práticas recomendadas da CE, né, para, por exemplo, aí eu vou fazer na ordem que eu normalmente acho pertinente fazer, que é a análise de riscos integrados de custo e de cronograma que vão determinar a contingência do valor esperado. O que isso quer dizer, Vladimir? A partir do momento que nós fechamos o escopo, determinamos a EAP, começamos a determinar o nosso cronograma, fechamos a linha de base, vamos fazer o nosso orçamento, a gente tem, então, tudo aquilo que vai ser minimamente necessário para conduzir e concluir o nosso projeto. Só que a gente tem que ter em mãos também toda uma análise que é feita por fora, que eu chamo, que eu falo normalmente quem faz isso é o pessoal que é advogado do diabo, eles são participantes, eles são integrantes, membros da equipe de projeto, mas eles têm que fazer o papel de advogado do diabo e mostrar para a gente, ou melhor falando, o papel deles é de cavaleiro do apocalipse. Eles têm que trazer para a gente os piores cenários possíveis que podem acontecer naquelas atividades, para que elas possam não acontecer. Né? É a nossa análise de riscos. E aí, para cada uma dessas análises que a gente fizer, a gente tem que fazer isso integrado ao custo do cronograma, né? E determinar ou não uma contingência usando aquele valor esperado. Ou seja, eu vou pegar um valor que eu já tinha determinado para contingência, ou eu não tenho este valor para contingência, mas eu vou passar a ter e buscar isso no capital. E eu vou usar um exemplo real. Alguns anos atrás, o Brasil passou incólume por uma crise aí sem nenhum problema, porque a gente tinha reservas cambiais. Isso era um dinheiro que, em tese, não tinha nenhuma utilidade, ele estava lá guardado como se fosse uma poupança, né? Mas deixou a gente passar batido nessa crise mundial que aconteceu, porque a gente tinha passado por uma experiência anterior parecida e resolveu fazer, então, uma reserva cambial muito grande para que a gente não tivesse tantos problemas. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Ok, eu vou prosseguir então. Bom, falando aí também da prática 52R recomendada pela CE, a gente tem análise de impacto no tempo, né, como ela é aplicada à construção. Paralelamente a isso, a gente tem a avaliação forense de desempenho, planejamento e desenvolvimento de cronograma, algumas previsões, gestão de alterações, que é exatamente aquilo que eu falei, por exemplo, do formulário de gestão de mudanças. Né? Então, a gente tem que fazer toda uma análise de impacto no prazo do meu cronograma, ou seja, na minha linha de base do cronograma, em função daquilo que tinha sido determinado. Ok? Por quê? Pode ser que, se eu estiver, por exemplo, fazendo um projeto para o governo federal, governo estadual, municipal, enfim, esses governos eles têm cláusulas, eles têm mecanismos de contrato que podem impor sanções à empresa, que vão desde uma simples advertência até a exclusão de licitações futuras por não entregar aquele projeto. Então, a gente precisa de ter em mãos todos os documentos necessários, todos os formulários que nós fizemos na parte de gestão de alterações, ou seja, a gestão de mudanças, né, em função daquilo que foi planejado. O nosso plano de riscos tem que estar na nossa mão. Né? No caso específico, não vamos falar dessa pandemia, mas vamos falar de um outro projeto que eu participei, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, para a Petrobras. Eu vi empresas lá fazendo pleitos, por exemplo, olha, eu fiquei parado porque choveu demais naquela época e eu não tinha como continuar o meu projeto. Bom, a minha empresa não teve problemas no período chuvoso, porque nós fizemos uma análise de risco, fizemos a análise do contrato que nos foi entregue pelo cliente, fizemos uma análise jurídica em cima desse contrato, ou seja, tudo isso é análise de risco, tá? Eu fiz uma avaliação forense. Fiz todo um planejamento e um desenvolvimento de cronograma onde eu coloquei uma verba extra em que eu alugaria uma lona inflável, tipo como uma lona de circo mesmo, em que eu colocaria naquele meu local enquanto eu fazia as escavações. Ou seja, a chuva não ia me atrapalhar. E no caso de uma pandemia como essa, existe alguma previsão? Existe alguma contingência? Sim e não. Como diria Einstein, tudo é relativo. Né? Existem alguns mecanismos que nós podemos ter de análise de risco da seguinte maneira. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, numa empresa de agronegócio ligada à carne,
e é um projeto que vai durar 2 anos. Eu, particularmente, se fosse o gerente do projeto, pegaria, junto aos organismos internacionais e ao Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, que eu nem sei se ainda chama Ministério da Agricultura, eu acredito que sim, eu pegaria dados desses organismos e veria se existe, por exemplo, uma praga cíclica, porque algumas lavouras, por exemplo, elas passam por pragas cíclicas. De novo, não foi o caso dessa nossa pandemia. Foi uma coisa que ela começou e surgiu do nada. Então, a gente tem agora que fazer uma ação de recuperação. E aí a gente parte para o próximo ponto, que é a 54R da ACE. Elaboração de cronogramas de recuperação como aplicado em engenharia e aquisições de construção. Tá? De novo, a gente tem algumas previsões, tem gestão de alterações e outros itens, né, que podem fazer parte do nosso dia a dia para que a gente elabore um cronograma de recuperação muito mais assertivo. Okay? No material que foi disponibilizado aí pelo professor Ítalo, né, que eu desenvolvi para esse webinar de hoje, vocês têm um detalhamento, não está na íntegra, tá? Mas vocês têm um detalhamento bastante interessante do que é cada uma dessas 3 coisas que nós tratamos aqui, ó, do guia PMBOK, da 65R da ACE, que trata da análise de riscos integrados e custos do cronograma, da 52R, que trata da análise de impacto no tempo, e da 54R, que é exatamente a elaboração de cronogramas de recuperação. Ok? Você tem que lembrar agora o seguinte, você é o planejador, você é o gerente de projeto. Em um cenário apocalíptico, você tem que ser a lenda. Não adianta, alguém vai ter que botar a mão na massa, alguém vai ter que fazer acontecer, e normalmente essa pessoa é essa que está aqui assistindo esse webinar. Spoiler, Anakin, eu sou fã de Star Wars. Anakin Skywalker, por exemplo, não previa jamais com os poderes que ele tinha ser derrotado pelos Jedi da época. Ainda assim, ele estabeleceu todo um plano, ele se fingiu de morto, estabeleceu todo um plano de recuperação para dar a volta por cima e conseguiu conquistar a galáxia. Você vai ficar aí dando desculpa? Acho que não, né? Legal. Keep calm and hands-on. A vida precisa continuar. Gente, a gente está no meio de uma pandemia, tá? Mas a vida precisa continuar. Muitos de nós estamos trabalhando em casa. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele está trabalhando 100% home office. Nenhum dos projetos de engenharia, eles são uma empresa de engenharia, na realidade, de projetos de engenharia. Nenhum dos projetos de engenharia dos clientes parou, né? Alguns desses clientes estão com obras sendo executadas. A maioria dos clientes deles não. Mas o que eles estão fazendo nesse período de pandemia? Adiantando todos os projetos. Todo mundo normalmente para, principalmente no setor de comércio e varejo, né? Mas o setor de serviços e a parte de engenharia, projetos de engenharia, a gente já tem os nossos projetos. Então, eu posso continuar com esse projeto. Alguém abriu o microfone. Peço para fechar. Obrigado. E a vida precisa continuar aí, tá? O que a gente vai fazer, então? Botar a mão na massa. Vocês vieram aqui para aprender Project, então vamos aprender Project. Bom, deixa eu só deixar aqui os meus contatos, depois eu vou voltar nessa tela, então vocês não precisam se preocupar, tá? No material também eu acredito que tenha. Deixa eu voltar aqui na minha tela. Eu vou ativar o chat aqui. Ótimo, nenhuma pergunta. Então vamos falar aqui do MS Project propriamente dito. Okay? Espero que todos vocês estejam com o Project aí na mão. Esse é um cronograma, eu ia falar que era um fictício, mas não é. Esse cronograma, na realidade, foi tirado de um cronograma real de um cliente meu, tá? É uma mineradora. Então, a gente estava fazendo um cronograma junto com a engenharia, vamos colocar dessa forma, tá? Eu inseri aí alguns custos, eu inseri alguns recursos, os prazos já estão aí, e aí agora a gente vai trabalhar como se isso tivesse, como na realidade aconteceu, no meio da pandemia, e o que é que eu vou fazer para recuperar esse meu tempo perdido. Ok?
Bom, para quem nunca viu o MS Project, essa é a interface onde eu faço a lista de atividades e eu tenho uma série de colunas onde eu insiro as minhas atividades, a minha duração, o início e o término. Lembrando, tá, gente? Isso é muito importante falar. Estas colunas de início e término são colunas de início e término planejadas, conforme eu fiz no meu planejamento. Este daqui é o meu gráfico de Gantt. Eu, particularmente, deixa eu só ativar uma ferramenta bastante útil aqui. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o Gantt de controle, já para poder visualizar as minhas atividades críticas, visualizar as barras adicionais que aparecem normalmente quando a gente grava a linha de base, quando a gente atrasa alguma atividade, quando a gente inicia as atividades propriamente dita, isso aparece aqui no meu gráfico de Gantt. Tá? Vou contar um segredinho para vocês. Na prática, a gente vai utilizar pouco o gráfico de Gantt. Na maioria das vezes, a gente vai ficar focado em planilhas do Excel, nos nomes da atividade, na duração e nas datas de início e término, mas não são essas datas de início e término que estão aqui. Eu vou falar para você. Vou até minimizar o cronograma aqui. Oi. Você está falando aqui? Porque o meu gráfico de Gantt, basta eu chegar do lado de cá e arrastar para cá. Ó. E aí ele aparece ou, de novo, eu oculto. Esta daqui é a barra de modos. Clicando com o botão direito do mouse, eu posso colocar, barra de modos ou barra de visões, né? Eu posso habilitar ou desabilitar ela aqui. Já a linha do tempo, que normalmente fica aqui em cima, eu habilito ou desabilito ela lá nas opções do meu project. Ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, dentro de exibição, eu faço algumas configurações iniciais com ela, né? E aí eu desabilito essas funções, ou habilito todas essas funções exatamente aqui. Ok? Bom, deixa eu prosseguir aqui. Deixa eu inserir uma coluna aqui chamada início real. Início real. E o meu término real. Pronto. Estas duas colunas são importantíssimas no nosso cronograma. Não adianta nada a gente ter as colunas de início e término, mas não preencher as colunas de início e término real. Tá? Vai chegar em um ponto em que, para ser bastante honesto com vocês, essas duas colunas aqui elas são completamente inúteis. A gente pode ocultar elas até. Tá? Porque da mesma forma que a gente tem as colunas de início e término real, a gente tem também a nossa linha de base. Ok? Bom, pressupondo em que todo o nosso planejamento já foi feito, todos os links entre as atividades realizados e todos os recursos foram inseridos, como por exemplo, deixa eu escolher essa atividade aqui, ó, se eu vier em recursos, vocês vão ver que eu tenho aqui armador, eu não incluí aço, mas eu posso... Deixa eu ver, eu não incluí aço, mas eu vou incluir aço aqui. Armação de aço, sei lá, 5 toneladas. Né? Vocês podem ver que os meus custos já estão inseridos. Esses custos a gente insere também já dentro dos nossos recursos. Tá? Então, a gente vai lá em planilha de recursos, insere todos os nossos recursos e todos os custos inerentes. Como isso daqui é só didático, eu inseri apenas a taxa padrão, não fazendo uso da taxa de hora extra, de custo-uso. Tá? E nós também não vamos falar do tipo de acúmulo de custo, se ele é rateado ou não. Ok? O ideal é que nós tenhamos aqui, por exemplo, o Vladimir é um pedreiro, o Zezinho também é pedreiro, o Guinho e o Luizinho.
Então, o melhor dos mundos é que a gente tem aqui, ó, o nome do fulano. Então, pedreiro 1, pedreiro 2, ou então o nome do cargo. Porque, por exemplo, digamos que principalmente na construção civil, a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né? Então, se eu colocar lá o Guinho, Zezinho e Luizinho, no segundo mês o Luizinho, sei lá, resolveu mudar de emprego, pedir demissão porque ele achou um emprego mais perto da casa dele que paga um pouquinho melhor. Ele vai. E aí eu vou ter que tirar o nome do Luizinho de todas as atividades que eu coloquei. Então, é muito melhor que a gente coloque o cargo, mas que a gente deixe isso com o nome do cargo. Aí vem um detalhe interessante. Aqui, por exemplo, eu coloquei pedreiro 1, 2, 3, 4 e 5 da equipe 1, pedreiro 1, 2, 3, 4 e 5 da equipe 2 e a mesma coisa para a equipe 3. Tá? E mais aqui embaixo eu coloquei, por exemplo, ajudante, 30. Tá vendo aqui? Eu tenho o ajudante e tenho 30 ajudantes. Ok? Qual que é a diferença de fazer assim e colocar, por exemplo, igual eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, como no caso do armador e do pedreiro, armador 1, 2, 3 e coloquei uma unidade só. Bom, quando a gente tem recursos, principalmente recursos operacionais, não vale realmente muito a pena eu colocar recurso 1, recurso 2, recurso 3, recurso... É mais fácil eu colocar recurso tal e colocar a quantidade total desses recursos. Acontece que, na maioria das obras, principalmente obras de grande porte, eu tenho várias frentes de trabalho. Então, se eu simplesmente colocar lá pedreiro, ajudante, armador, soldador e por aí vai, e colocar um número para eles, a quantidade total que eu tenho disponíveis, eu jamais vou saber, caso eu tenha um problema no meu cronograma e precise replanejar a distribuição da minha equipe, dos meus prazos, como nós vamos fazer aqui, eu jamais vou saber quem é daquela gama de 30 profissionais que está trabalhando. Então, o meu controle ele é menor. Eu tenho uma facilidade maior em lançar os recursos, uma facilidade maior em gerenciar os recursos numa atualização simples, se o meu projeto estiver seguindo 100% conforme o planejado, mas se qualquer coisa sair do meu controle, esse projeto começa a ficar ingerenciável. Então, muitas pessoas que eu já encontrei no mercado falam, eu vou lá e coloco... Tem gente que nem recurso coloca. Cronograma sem recurso não é cronograma, é só uma lista de atividades. É melhor fazer no Excel ou na agenda de papel mesmo, que fica mais fácil. Tá? Um cronograma ele é provido de recursos, ele é provido de custos, ele é provido de riscos, de instruções de trabalho, de uma série de coisas. Ok? Bom, vamos voltar lá no nosso gancho de controle. Então, eu escolhi para cada uma dessas atividades os meus recursos. Pressupondo que aqui esteja tudo correto, tá? Eu agora vou salvar a minha linha de base. Eu venho aqui em projeto e salvo a minha linha de base. Definir linha de base, definir linha de base. E aí ele vai me perguntar algumas coisas aqui, ó. Você quer definir uma linha de base, salvar um plano provisório, salvar isso para o projeto inteiro ou apenas para as tarefas selecionadas? Né? Bom, sem entrar muito em detalhes, imaginem que vocês estejam trabalhando em uma grande construtora, em uma grande empreiteira ou EPCista, né? E fazendo um projeto de grande porte e com prazo bem dilatado. Acontece que a gente normalmente faz um plano de trabalho, um cronograma inicial, um cronograma detalhado e um cronograma executivo. São 3 cronogramas. Por mais redundante que possa parecer o cronograma executivo com o cronograma detalhado, eles não são. O cronograma detalhado ele serve muito principalmente para o cliente acompanhar o projeto. O cronograma executivo ele costuma ter algumas diferenças executivas. Por quê? Eu fiz como aconteceu em um dos projetos que eu estava trabalhando, por exemplo. No cronograma detalhado, nós prevíamos alguns blocos com alguns tipos de estaca para a construção de algumas pontes. Tá? Também sem entrar em detalhe aqui qual é a diferença de ponte para viaduto, mas lá no nosso caso era ponte. Depois de a gente fazer a sondagem, a gente descobriu que a gente ia ter que mudar o tipo de bloco, o tipo de estaca, a quantidade delas, e inclusive alterar um pouquinho a localização delas, sem ter que necessariamente alterar a ponte de lugar.
alterar apenas o local dos pilares e onde esses blocos e estacas iam ficar. Então, neste caso, o cronograma executivo fica diferente do cronograma detalhado, porque o executivo ele pode sofrer algumas alterações, né, que precisam, inclusive, estar previstas, é um risco que você precisa prever. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com fundações, um dos riscos que a gente precisa prever é o seguinte: eu fiz 500 furos de fundação, de sondagem para prever a fundação nesse espaço todo aqui. Legal. Só que durante a sua execução, enquanto você estiver fazendo um outro furo, você descobre que especificamente naquele lugar, que até então você não tinha todos os projetos executivos, né? Você provavelmente tinha só o projeto conceitual ou o projeto básico, ou às vezes nem isso. Você fez um furo, sei lá, 5 metros para a direita, mas no projeto executivo você teve que a deslocar, né, aquele seu projeto de novo 5 metros para a esquerda. E ele caiu exatamente num terreno pouco resistente e você vai precisar mudar o método construtivo daquilo ali, por exemplo. Usar um outro tipo de estaca, aprofundar mais, alguma coisa do tipo. Então, é o tipo do risco que você tem que colocar no seu projeto, né? Isto pode alterar, inclusive, os custos e o prazo. Entenderam agora por que nós temos 3 linhas de base? Linha de base de escopo, de cronograma e de custos. Os meus 3 cronogramas, as minhas 3 linhas de base, a do escopo, por exemplo, ela não mudou. Eu vou continuar tendo que construir uma ponte, vou continuar tendo que entregar aquela ponte para o meu cliente, tá? Mas na minha linha de base de cronograma, pela alteração que eu vou fazer no meu método construtivo, o que estava previsto para ser feito com 5 dias, vai ser feito com 9, ok? Isso vai implicar em 4 dias a mais de equipamentos, 4 dias a mais de mão de obra, provavelmente mais material, provavelmente eu vou ter que trazer material de algum outro lugar, porque o material que estava previsto e provavelmente já tinha sido entregue no meu canteiro com, sei lá, 28 dias antes, 15 dias antes para executar aquele serviço, não é o adequado, então eu vou ter que esperar possivelmente um tempo a mais de logística para entrega do meu material. Então, não significa necessariamente que aqueles 9 dias sejam realmente 9 dias, porque eu ainda tenho que contar com a logística, que pode, sei lá, me atrasar mais 2 dias, então de 9 passa para 11. Ok? E aí vão ser mais 2 dias improdutivos, com equipamento e mão de obra parados. Tá certo? Então, existe uma série de fatores que eu devo levar em consideração. E aí, o meu cronograma de custo ele vai ser completamente alterado. Uma das coisas que eu bato muito forte na execução de cronogramas é que a gente não coloque, como eu coloquei aqui, o custo dentro do meu recurso. Só porque eu falei, eu escolhi uma atividade sem recurso. Aqui, ó. Uma das coisas que eu defendo é não colocar o custo dentro do recurso propriamente dito. Eu vou colocar o recurso aqui, obviamente. Mas o custo do recurso, eu defendo que a gente deve criar um marco de custos, onde nós vamos descrever esses custos e colocar os documentos necessários, ou seja, o contrato de trabalho dos meus trabalhadores, porque toda folha de pagamento roda no dia 28. É provisionada no dia 1º e paga efetivamente apenas no dia 5. Então, a gente tem aí o provisionamento, o pagamento e a liquidação desses valores. Então, folha de pagamento, por exemplo, no meio do mês, se eu tirar um relatório de custo, vai falar lá que eu gastei 50, se eu tivesse 50 pedreiros, por exemplo, ganhando R$1.000 por mês. No meio do mês, se eu tirar um relatório de custo, ele vai me falar que eu gastei R$25.000 com mão de obra. Não, eu não gastei. Eu posso ter provisionado, mas eu não gastei. O custo só sai efetivamente quando ele é liquidado. Então, eu defendo que esses custos eles sejam colocados em evento de custo, em um marco de custo. Ok? Isso também faz diferença para a gente na hora que a gente está fazendo a apresentação de recuperação de um cronograma. Por quê? No meio da minha pandemia, eu tive que parar isso daqui. Se eu tirar os custos agora, todas as minhas atividades que estão aqui vão apresentar para mim um custo.
mas ela efetivamente não aconteceu. E existem alguns contratos em que o governo, por exemplo, permite que eu reduza o salário, em que eu entre num acordo coletivo. Então, enfim, eu posso estar mascarando isso. Em um cronograma de recuperação, eu tenho que prever esse tipo de coisa. Então, é muito importante que a gente tenha na nossa equipe advogados, engenheiros, economistas, né? Ou se a gente não tiver, que a gente consulte um escritório especializado para isso, para a gente ter certeza de que a gente está elaborando o melhor cronograma de recuperação possível. Mas vamos lá. Eu acabei de definir a minha linha de base, não foi? Vamos lá, definir linha de base, salvei a minha linha de base. Pronto. Aparentemente nada mudou. Vamos ver se não mesmo? Eu não sei se vocês se lembram, mas o meu cronograma, ele não tinha nenhuma dessas barras. Está vendo que eu tenho uma barra azul aqui, ó, e uma barra cinza embaixo? Essa barra cinza é o meu cronograma de linha de base. Ou seja, eu previ que a minha linha de base vai estar exatamente conforme eu planejei. Pronto, este é o meu contrato, este é o meu marco contratual, é a minha linha de base. Eu acordei com o cliente esse prazo, ele aceitou, eu salvei a minha linha de base. Acontece que, junto com a minha linha de base, vamos voltar aqui, eu tenho também uma coluna. Início da minha linha de base, início da linha de base, opa, desculpa. Início da minha linha de base, ok. E eu tenho término da minha linha de base. Término da minha linha de base, pronto. Neste momento, ela está exatamente igual o meu início e o meu término. Tá? Mas, se eu inserir aqui uma atividade, digamos que eu pegue essa atividade aqui, por exemplo, ela estava programada para o dia 4/2. Eu fui lá e não comecei no dia 4/2, eu comecei no dia 6/2. Está vendo que, de qualquer forma, eu fiz essa mudança em um início planejado, mas o meu início real continua parado aqui? Não aconteceu nada? Esta é a diferença entre saber usar a ferramenta adequadamente e apresentar isso, que tem inclusive validade jurídica, né? Do que simplesmente chegar lá no meu cronograma e ir colocando os meus avanços, programar um cronograma e ir fazendo os meus avanços, sem salvar linha de base, sem colocar uma data de início real e sem exibir um cronograma de linha de base. Então a gente tem que ficar atento. Vou repetir. O cronograma, a linha de base do meu escopo, a linha de base do meu cronograma, que é isso que a gente está vendo aqui agora, e a minha linha de base de cursos. A linha de base de escopo é o seguinte: todas essas atividades, todas essas EAPs, fazem parte da minha linha de base do escopo. Foi acordado com o cliente, então já está definida aqui. Qualquer atividade que eu inserir ou retirar, eu estou alterando a minha linha de base do escopo. Eu tenho aqui o meu início da linha de base e o meu término de linha de base, porque isto foi acordado contratualmente com o meu cliente. Esta é a minha previsão. Então, este é o meu cronograma de linha de base, é o meu marco contratual. Ok? A partir deste momento, meu início e o meu término, eles passam a ser planejados, porque nada aconteceu ainda. E agora vamos inserir uma outra coluna, a linha de base do nosso custo. Inserir coluna, custo da minha linha de base. Ok? Deixa eu só passar essa coluna para cá, para a gente ter uma coisa mais coerente. Então, hoje, esse meu projeto está custando, ou vai custar, R$ 67.904 pela minha linha de base. Tá certo? Muito bem, o projeto começou, está tudo certinho. Agora a gente vai passar a trabalhar com um outro conceito. Até aqui o meu projeto estava indo bem. Então começou no dia 4/2, digamos que até o dia, 20 de março, estava indo tudo bem. Tá certo? Então eu venho aqui em definir uma data de status. Então eu vou definir aqui a data de status como sendo o dia 20 de março, uma sexta-feira.
e vou mandar atualizar esse projeto para mim, definir de 0 a 100% concluído. Okay? Eu tenho várias formas de atualizar esse meu projeto. De 0 a 100, somente 0 ou 100, e ainda posso mandar reagendar o trabalho não concluído para iniciar após o meu data date, que é a minha data de status. Vladimir, o que é cada um desses itens aí? Bom, 0 a 100%, imagina o seguinte, existem projetos de engenharia sendo realizados e existem projetos e existem construções sendo feitas, ok? Eu não tenho como medir, por exemplo, um projeto de engenharia que o cara está lá fazendo o meu desenho, elaborando o meu cálculo e tal, a minha memória de cálculo para me entregar, e ele não tem condição de me entregar aquilo numa determinada data, tá? Eu vou precisar atrasar. Bom, como eu estou colocando lá de 0 a 100, eu poderia colocar que aquele cara fez 30% do projeto. Isso é verdade? Pode ser. Como é que eu vou medir? Não. Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá. Peço para fechar o microfone então. Obrigado. Então, como é que eu vou fazer? No caso dos meus projetos de engenharia, eu vou definir somente 0 ou 100% concluído. Resumindo, ele é binário. Ou o cara me entregou o projeto de engenharia ou ele não me entregou. Para mim não faz diferença o cara virar e falar assim, cara, eu estou com 80% do projeto pronto. Legal, mas eu preciso do projeto de engenharia dos meus blocos e das minhas estacas pronto para eu saber se eu vou furar ali mesmo, se eu vou fazer os blocos ali mesmo, qual é a profundidade da estaca, qual que vai ser a armação, a quantidade de concreto que eu vou usar. Então, para isso, eu preciso do meu projeto. Não adianta para mim ele falar que está 80%. Tipo, neste caso, ele é binário, 0 ou 100. Ok? Já existem outras coisas. Por exemplo, eu estou fazendo agora a minha ponte, como eu falei para você, e eu dividi ela em 2 pilares e três tabuleiros. O tabuleiro dela é dividido em 3 partes. Então, cada uma das partes vai ser 33%. Ou seja, entreguei a primeira... 33% não, vamos colocar então 25% para cada um dos 3 trechos, né? E outros 12,5% para cada um dos meus 2 pilares já concluídos com bloco e estaca. Entreguei o meu primeiro bloco de estacas, né? E fiz o meu primeiro trecho. Então, eu tenho aí os 12,5% de avanço, mais os 25% do primeiro trecho do tabuleiro. E assim eu vou fazendo. Então, eu posso medir esse avanço fisicamente ou por prazo. Tá? E aí a gente pode adotar, então, definir de 0 a 100, 0 ou 100 e mandar reagendar aquele trabalho. Por exemplo, aquele projeto que o cara falou comigo que está 80% concluído e não foi feito até aquela data. E ele vai reagendar para mim de novo a partir daquele meu data date. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu marquei para ele me entregar aquele projeto no dia 15. Já é dia 20 e ele ainda não entregou. Mesmo que ele fale que esteja 99,99%. Oi? Oi. Voltei aqui. Eu não entendi o que foi que aconteceu, não. Quer que continue? Qual parte que vocês não ouviram?
Tá, eu falei muito pouca coisa. Se vocês quiserem, eu continuo aqui. Tá bom. Então vamos lá. Só para continuar aqui então. 0 a 100% concluído é quando eu estou, por exemplo, construindo uma parede, uma ponte, um tabuleiro de uma ponte. Tá? 0 ou 100 serve para aquelas medições binárias, ou vou dar um exemplo prático aqui, um projeto de engenharia. Não adianta o cara falar comigo que está com 80% do projeto de engenharia na data, se a gente precisa do projeto entregue, ou seja, 100%. Ok? Bom, voltando então. Quando é que eu vou definir um ou outro? Exemplo, de 0 a 100% é quando eu estou fazendo a ponte. Então, eu dividi que cada um, eu tenho 2 pilares da ponte e 3 trechos do meu tabuleiro. Então, para cada pilar meu, eu vou definir que é 12,5% a entrega e 25% cada tabuleiro. Se eu já entreguei um pilar mais um tabuleiro, então eu já entreguei 37,5% da minha ponte. E assim eu vou fazendo as medições no caso do 0 a 100. Só que para eu chegar neste ponto de 0 a 100, eu preciso do meu projeto de engenharia. Então o cara chegou para mim, o projeto deveria ter sido entregue para mim no dia 15 de março, e eu estou aqui no dia 20 de março. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, você não me entregou, eu vou definir que ele está 0%, porque você não me entregou, ele não está no prazo, e vou mandar reagendar todo o projeto não realizado para depois do dia 20 do 3. Ou seja, se ele está com 80%, 20% do prazo dele, vamos supor que eu marquei 10 dias, ok? Para a elaboração desse projeto. Se já se decorreram 8 dias, ou seja, ele ainda tem 2 dias, ele vai mandar esse projeto para mim não concluído para o dia 22, se ele não for um dia não útil. Vamos até olhar aqui. Opa. Março. Bom, a entrega seria no dia 20. No dia 15, perdão. Dia 15, só falei bobagem. Dia 13, ele não me entregou. Ou seja, nós estamos com 1, 2, 3, 4 dias de atraso e está em 80%. Então, este atraso ele vai vir para cá. Ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai reagendar para mim automaticamente para o dia 26 de março a entrega deste projeto. Ok? Mas vamos assumir aqui, só para a gente ter um projeto didático, vamos assumir aqui que está tudo correndo como o planejado e vamos colocar o data date em 23 de março. Ele automaticamente preencheu para mim todas as datas, ok? Vamos ver aqui, ó. Vamos incluir aqui mais uma coluna. Percentual concluído. Deixa eu só voltar com isso para cá. Passar esse percentual concluído para lá. Vocês podem ver que todas as atividades que estavam programadas para acabar até o dia 20 de março foram colocadas com 100%, e todas as atividades que foram iniciadas, né, tiveram seus percentuais calculados em função da duração. Abre parênteses, o MS Project calcula duração de duas formas. Calcula o avanço de duas formas. Percentual concluído e percentual físico concluído. Qual a diferença das duas formas? Percentual concluído, teoricamente, envolve a performance do projeto, mas o MS Project ele faz o avanço do percentual concluído por prazo. Então, aqui é o avanço de cronograma, é avanço de prazo apenas. Ele não faz o que a gente chama de performance complete. Ok? O avanço físico, ele leva em consideração aquilo que eu falei com vocês. Quantos metros quadrados de parede eu tenho para construir? 100 metros quadrados. Quantos dias eu tenho para fazer? 10 dias. Teoricamente, são 10 dias, são 10 metros quadrados por dia, ok? Se eu mandar ele avançar o percentual concluído, a gente está no 5º dia, e eu mandar ele fazer esse avanço do percentual concluído, como a gente mandou aqui agora, ele vai colocar um avanço de 50%. Acontece que eu tinha 5 pedreiros trabalhando e um deles ficou doente. Então, a gente teve 10% de
20% a menos de performance. O que quer dizer que a minha parede, na realidade, não tem 50 metros concluídos, tem apenas 40. Então, é muito importante que a gente tenha também a coluna de medição correta para a atividade correta. Como eu falei para vocês, a gente tem aí percentual concluído para o cronograma, para avanço de cronograma, e o percentual físico concluído quando a gente estiver falando de coisas que são físicas, que são montagens, por exemplo, são construções, propriamente dito. Ok? E aí a gente vai entrar em um outro ponto que agora eu preciso que a gente volte no tempo e venha em opções. Muito bem. Cronograma. Dentro de cronograma, eu vou lá, eu fui em opções cronograma, tá, gente? Dentro de cronograma, eu tenho aqui tipo de tarefa padrão, unidades físicas. Professor Ítalo ou qualquer outro professor que queira me interromper, fique à vontade também, tá? Nós temos algumas formas de trabalhar o nosso projeto. A gente tem normalmente algumas restrições. Restrições de recurso, restrições de prazo ou restrições de trabalho, de empenho. Como assim de empenho, Vladimir? Digamos que o cliente tenha estimado lá 100 horas de trabalho. 100 horas de trabalho, legal. Isso eu posso ter, para construir uma parede de 100 metros quadrados, eu posso ter 100 pedreiros, eu posso ter 50 pedreiros e eu posso ter 20 pedreiros. O que foi limitado para mim foi o empenho, foi o trabalho, a quantidade de horas. Tá? Se eu tiver 100 pedreiros, cada um vai ter um trabalho, um esforço calculado em 1 hora. Se eu tiver 50, 2 horas. Se eu tiver 20, cada um deles vai ter um esforço calculado em 5 horas. Mas o empenho, o trabalho final continua sendo de 100 horas. Ok? Por padrão, o que não quer dizer que isso é uma regra, mas é a prática mais aceita pelo mercado, a nossa limitação ela costuma ser de recursos, ou seja, unidades. Ok? Ah, Vladimir, mas o meu cliente não abre mão do prazo. Ah, ele sabe que vai atrasar. Seu cliente também não é uma pessoa tosca. Nada conversado sai caro. Normalmente nós temos uma limitação de recursos. Então, a limitação de recursos ela é feita através disso daí. Ó. Tipo de tarefa padrão, unidades fixas. Eu posso ter isso como duração fixa, unidades fixas e trabalho fixo. Ok? Como é que isso vai afetar o nosso cronograma e como é que a gente pode trabalhar para mudar isso no caso da recuperação de um cronograma? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é reunir a nossa equipe, tá? Toda a nossa equipe, e revisar os esforços necessários para se terminar aquele empreendimento. E aí eu vou falar o seguinte, como não existe almoço grátis, eu vou ter que determinar o seguinte, nós vamos trabalhar com a mesma quantidade de recursos, e aí, se eu tenho a minha unidade fixa, né, e aumentar o meu número de recursos, eu vou ou manter o meu prazo, né, porque a gente tem um atraso aí. Se eu aumentar o número de recursos, eu posso manter o meu prazo, ou seja, a minha duração muda. Ou, Vladimir, infelizmente, dos nossos 100 recursos que estavam trabalhando, 20 ficaram doentes e não vão poder. Então, na realidade, eu vou ter uma diminuição de recursos. Bom, aí é que eu tenho que trabalhar com unidade fixa mesmo. De qualquer forma, a minha duração ela vai mudar. Ela vai aumentar ainda mais 20%, porque eu tenho 20% a menos de recursos. Ok? Em compensação, e se eu aumentar o meu prazo? Fala assim, não, Vladimir, eu tenho os mesmos recursos aqui, tá? Mas aí eu vou diminuir o meu prazo. Quando eu falo diminuir o meu prazo, né, a minha duração, ou seja, antes eu tinha 10 dias para concluir. Vamos falar em 100 dias para concluir. Só que nós ficamos aí 60 dias parados pela pandemia. Ok? Significa que eu tenho 40 dias restantes para fazer esse meu trabalho. Ok? Considerando aí os 60 dias que eu tive parado, e aí a gente está falando de 8 horas dia, então 6 vezes 8, ok?
Bom, vamos falar de 100 recursos, né? Vamos abrir a calculadora. São 100 recursos, vezes 8 horas por dia, 800 horas, vezes 60 dias parados. Nós temos... É isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos 48 mil horas para terminar o nosso trabalho. Ok? Bom, acontece que o meu cronograma está atrasado. E eu vou manter a minha duração, a minha unidade fixa, porque eu tenho uma quantidade de recursos fixos. O que vai acontecer então? Aquelas 48 mil horas vão ser adicionadas às horas restantes. Ou seja, eu vou aumentar o meu trabalho. O que quer dizer que eu vou ter que pagar a hora extra para o meu recurso. Né? Parte, pela legislação, parte dela eu vou pagar a hora extra, parte dela eu vou dar como banco de horas. Okay? Isso se eu mantiver a minha unidade fixa. Digamos que eu tenha que manter a quantidade de horas porque o cliente está pagando é por hora. Opa! Então, aí é trabalho fixo. Qual é a conta que a gente vai fazer? Bom, se eu tenho meu trabalho fixo, ou seja, minha quantidade de horas é fixa, eu vou ter que aumentar o meu prazo. Aquilo que era para eu entregar, então, agora no final de abril, eu vou ter que entregar no final de junho. Não existe almoço grátis. Ok? Não existe milagre. O impossível a gente faz. Milagre é mais caro e mais demorado. Ok? Então, o que acontece se eu tiver o meu trabalho fixo e mexer na minha quantidade de recursos? A minha duração é que muda. Se eu aumentar, por exemplo, a minha quantidade de recursos, eu vou conseguir manter o meu prazo. Mas se eu não mudar a minha quantidade de recursos, a minha quantidade de recursos permanece igual, o meu prazo ele vai se estender. Esses 60 dias de atraso que eu tive são 60 dias a mais que eu vou precisar para fazer o meu cronograma acontecer. Ok? Em compensação, é aquilo que eu falei. Se eu mantiver a duração, para eu manter a duração, eu vou ter que aumentar a minha quantidade de recursos. Ok? Agora vamos fazer o contrário. Vladimir, o cliente quer que eu mantenha o prazo. Ou seja, minha duração é fixa. O que é que eu vou ter que fazer para manter o meu prazo? Olha, o deadline continua sendo final de abril. De novo, a única coisa que eu tenho que fazer neste caso é aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Aí eu tenho duas formas de fazer isso. Ou aumentando o meu recurso, ou aumentando a quantidade de horas trabalhadas dia. Lembrando que a gente tem uma limitação de até 12 horas dia, respeitando o limite de 44 horas semanais. A minha recuperação de cronograma se dá inicialmente fazendo esta análise. Para eu manter o prazo, qual é a quantidade de recursos que eu tenho disponível? Ela é a mesma? É. Se a minha quantidade de recursos é a mesma, eu vou ter que, então, aumentar a minha quantidade de horas trabalhadas. Resumindo, só que como a gente tem um limite de 44 horas, querendo ou não, eu vou ter que aumentar também a minha duração. Eu posso não entregar no dia 30 de abril, mas eu posso passar um pouquinho. Também não vai ser nenhum absurdo. Ah, não, Vladimir. O cliente foi relativamente flexível comigo. Ok, então eu posso aumentar, ou a empresa é flexível, eu posso aumentar o número de recursos? Posso. Então, para manter o prazo, eu vou aumentar o número de recursos e aí eu vou aumentar também a minha quantidade de horas, o meu HH. Ok? Ah, não, Vladimir, o cliente não abriu mão disso, ele quer o meu prazo fixo. Então, eu vou mudar aqui para prazo fixo, trabalho fixo. Eu faço essa alteração no meu cronograma. E vou fazer um outro detalhe. Venho aqui e defino uma segunda linha de base. E aí, olha que interessante. Isso eu estou falando, tá, gente? Porque o cliente foi inflexível. E aí ele falou que quer alterar que não quer alterar o prazo. Ele falou que ele até paga mais, mas ele não altera o prazo. Como ele vai pagar mais, eu vou poder manter a minha duração fixa e aumentar a minha quantidade de recursos, né?
talvez eu não aumente tanto a minha quantidade de recursos, fazendo aquela análise que eu falei com vocês. Eu vou sentar com o meu pessoal de planejamento, com o meu pessoal de obras, com os encarregados, né, os líderes dos meus operários, e vou conversar com eles. Olha, vocês topam trabalhar, fazer aí 2 horas extras ou 4 horas extras diárias a mais, mantendo o percentual legal de 44 horas semanais? Topamos, então ótimo. Eu já tenho aí um incremento de em torno de 25% do meu número de horas, do meu trabalho. Ou seja, eu vou precisar aumentar o meu número de recursos em aproximadamente 50% para dar, aliás, em aproximadamente 25% para dar conta daquela demanda. Também pagando a eles um adicional de 25% a mais de horas trabalhadas mensalmente. Ok? De novo, respeitando o limite de 44 horas. Isso é um cálculo simples da gente fazer no Excel, na calculadora, como a gente acabou de fazer aqui. Eu só preciso que vocês entendam o conceito de unidades fixas, né? Eu tenho uma limitação de recursos, ou eu tenho uma limitação de horas, ou eu tenho uma limitação de duração. Pronto, defini então que o meu cliente não vai abrir mão da duração, mas ele vai pagar mais para mim. Então eu vou poder colocar mais recursos, pagar hora extra. O que eu vou fazer? Vou definir uma segunda linha de base. Eu aconselho vocês a jamais limpar a linha de base anterior para que vocês tenham um histórico. Ok? Vocês vão salvar uma segunda linha de base para vocês terem amparo jurídico, para vocês terem um histórico e para que vocês tenham um registro que vai para lições aprendidas, que está dentro das minhas melhores práticas. Então, eu dou um OK aqui. Linha de base já foi usada. Não, tem certeza que deseja substituir? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar como uma linha de base 2. Pronto. Legal. Salvei como linha de base 2. O que acontece a partir daí? Todas as minhas atividades que estavam em atraso deixam de estar em atraso. Presume-se que daqui para frente, o que está valendo, o que está de acordo com o meu projeto, é a minha linha de base 2. Então, se eu inserir aqui a minha linha de base 2, eu vou ver que as datas mudaram. Opa, aqui está como custo de linha de base, desculpa. Eu posso manter isso aqui também. Eu vou mostrar para vocês depois as diferenças. Início da minha linha de base 2. Vamos procurar aqui. Início da minha linha de base 2. Não é início da entrega, Vadinho. É início da linha de base. Chega uma idade que a gente precisa de óculos para poder enxergar. Início da linha de base 2. Pronto. O início da minha linha de base 2 foi gravado a partir de hoje. Então, não importa o que aconteceu antes. Está vendo que estava não definido? Agora eu tenho uma segunda linha de base. Teoricamente, eu posso, inclusive, já chegar aqui nesse início de linha de base e ocultar essa coluna. Início de linha, término de linha de base, ocultar coluna. Porque o que está valendo agora é esse novo acordo que eu fiz, que é a minha linha de base 2. Ok? Toda vez que eu tiver um scope creep, quando eu falo scope creep, é aquele aumento de escopo, ou seja, eu alterei o meu cronograma de escopo, possivelmente, lembra que eu falei com vocês, eu vou ter uma alteração de prazos também. Havendo alteração de prazos, eu vou ter que sentar com a minha equipe e com o meu cliente, alinhar todas as expectativas, fazer todos aqueles processos de alinhamento e definir um novo acordo para os meus prazos. Como neste caso aqui foi a nossa pandemia, o nosso famoso Covid. Então, eu vou pegar todo esse prazo em que eu estiver parado e vou definir com o meu cliente um novo prazo. Lembrando que, em alguns casos, para vocês, principalmente que trabalham na área de engenharia, eu vi que a gente tem aí alguns clientes de Carajás, provavelmente da Vale, né? Acontece que, no geral, as engenharias não param. O desenho de engenharia ele continua sendo elaborado home office, continua sendo mandado para um repositório na nuvem, seja da Trimble, seja do Google, seja do BIM 360,
né? Segue o fluxo de aprovação para o nosso cliente, como acontece comigo mesmo. Ontem mesmo e hoje, eu tive reunião remota com clientes que estão fazendo cronogramas lá no Primavera para a gente determinar o projeto 4D do empreendimento. A obra em si está parada, mas a engenharia continua acontecendo, né? E isso vai dar para a gente lá na frente uma pequena folga com relação aos nossos projetos de engenharia se a gente não tiver nenhuma grande alteração. Então, o que eles fizeram? É possível que atividades de campo, por exemplo, de sondagens, possam continuar durante essa pandemia? Então, tudo isso tem que ser avaliado, gente. Lembra que eu falei com vocês que eu mudando o método construtivo, deixa eu só ver se não está no mute aqui de novo, não. Se eu mudar o meu método construtivo, eu provavelmente vou ter uma alteração de prazo, uma alteração de custo. Neste momento de pandemia, é hora de avaliar. Eu vou ter uma equipe mínima reduzida que possa fazer um levantamento de campo conforme esse projeto executivo que ficou pronto. Posso. Então, eu vou provavelmente lá na frente ter uma economia de material e uma economia de prazos. E tudo isso vai ser reavaliado. A gente precisa ter um time de avaliação, de monitoramento e controle de projeto constante. Porque aí eu vou salvar, então, uma segunda linha de base. E todo esse tempo de engenharia que eu fiquei parado durante a pandemia, na realidade não parou. A engenharia continuou sendo feita. Algumas sondagens puderam continuar. Algumas pré-montagens, por exemplo, em fábricas que são mecanizadas, puderam continuar. Né? Mas tudo aquilo que requer muita aglomeração de pessoas parou. Então, eu vou fazer essa avaliação, vou salvar uma segunda linha de base e aí eu vou reavaliar os meus prazos. E vou esquecer completamente todos aqueles prazos que ficaram para trás. Eu não sei se vocês notaram, mas quando a gente deu início e deu avanço, uma série de atividades ficaram azuis aqui. Né? Elas ficaram preenchidas de azul. E agora todas elas estão novamente sem cor nenhuma por trás. Isso quer dizer que essas datas, quando a gente coloca, quando elas ficam em azul, quer dizer que elas sofreram alteração. Quando elas não sofrem alteração, ou quando eu acordo aquelas alterações, sendo a minha linha de base, como foi o que nós fizemos aqui agora, elas deixam de ser um problema, deixam de ser um atraso. Então, todo aquele atraso que havia, ou desvio de linha de base, deixou de acontecer. Inclusive, no meu gráfico de curva S, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, aquele desvio que acontecia, ele deixou de acontecer, ele zerou a partir daquele momento. Ok? Por acaso, o nosso custo da linha de base também pode sumir, e aí eu vou ficar com o meu custo de linha de base 2. Ah, Vladimir, esqueci, eu precisava incluir aqui mais alguns recursos, como, por exemplo, o engenheiro, o encarregado. Vamos incluir recursos aqui, só para a gente... E um desenhista, pronto. Cadê o desenhista? Desenhista cadista, pronto. Eu incluí esses recursos aqui. Bom, o meu custo de linha de base já tinha sido definido. Lembra disso? R$800. Deixa eu salvar. Vamos salvar uma linha de base. E aí o meu projeto, na realidade, não começou no dia 4. O meu início real foi no dia 10. 10/2. Está vendo que houve alteração aqui? Então, agora vocês vão ver que vai haver uma alteração de custos. Se eu definir uma linha de base 3, projeto inteiro. Vamos colocar que o meu término real não foi no dia 11/2. Foi no dia 14. De novo, deixa eu só definir a minha linha de base aqui, sendo a minha linha de base 3. Ok. Sim. Legal. Inserir coluna. Custo de linha de base 3. Tá vendo que os meus custos eles mudaram em função de alterações que eu fiz aqui?
Se eu alterar agora, por exemplo, esse prazo aqui de 2 para 4 dias, aqui não, porque não tem custo, deixa eu escolher uma linha que tenha custo. Vou colocar aqui para 55 dias. Ok? E aí eu vou definir uma quarta linha de base. E aí eu vou inserir aqui custo da linha de base 4. Ou início da minha linha de base 4. Vocês vão ver que existem, não só para algumas, tá? Mas vocês vão ver que existem alterações para as linhas de base iniciais. Vocês vão perceber que existem custos diferentes. Que existem custos diferentes para cada uma das minhas linhas de base salvas. Como eu não mudei nenhum recurso, eu não tive nenhum aumento de prazo da minha linha de base 1 para 2, o meu custo permaneceu o mesmo. Só que na linha de base 3, apesar do prazo ser o mesmo da linha de base 2, eu aumentei alguns recursos, porque lembra que o meu cliente falou assim, olha, eu não quero que o prazo mude, então eu não tive mudança de prazo. Mas para não mudar prazo, eu tive que incluir mais recursos. Então, o meu custo ele aumenta. Aqui, o cliente pegou e falou assim, olha, Vladimir, eu quero que o meu prazo continue sendo cumprido, só que eu tive atrasos ali. Ok? Eu não comprometi ainda o meu projeto como um todo. Essa data final aqui, ó, ela ainda não mudou, ela continua... Deixa eu só subir aqui. Ela continua como sendo 4/1 de 2021. Opa. Ela não mudou. Ok? Para o término da minha linha de base. Ela não mudou. Se vocês forem ver, ela continua a mesma. Tá? Por que isso aconteceu, Vladimir? Agora a gente vai para o outro ponto que eu quero falar para vocês. Margem de atraso permitida. Muito bem. Existe uma mágica que o planejador faz no cronograma chamada vínculo entre atividades. Eu diria que é uma das fases mais chatas. Quando eu falo mais chatas, é no bom sentido, porque ela tem que ser bem minuciosa. Tá? Quando a gente está fazendo as predecessoras e as sucessoras dentro do nosso cronograma, a gente tem que prestar muita atenção na forma que a gente está fazendo isso, porque isso vai determinar, por exemplo, o nosso caminho crítico. Se vocês notarem nesse projeto aqui, vocês não estão vendo aqui nenhuma linha vermelha. Vou botar aqui. Então, enquanto nós, planejadores, estivermos fazendo o vínculo entre as atividades, determinando as predecessoras e sucessoras, a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, nenhuma atividade, a não ser a primeira, pode deixar de ter uma predecessora. Todas têm que ter predecessoras, menos a primeira, que não existe nada antes dela. Ok? Toda atividade deve ter uma sucessora. A exceção é a última atividade. Não existe nada depois da entrega do projeto. Ok? O que isso quer dizer? Na prática, as atividades intermediárias, como vocês estão vendo essas aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, elas acabam tendo uma folga para o nosso projeto, para o final do nosso projeto. Como assim, Vladimir? Bom, eu quero dizer o seguinte, eu vou iniciar e terminar essa atividade aqui antes que o meu projeto acabe. Mas eu vou fazer isso para todas. Eu estou falando das atividades intermediárias. Aí a gente para fazer um estudo em cima exatamente dessas folgas. O quanto eu posso adiar essas atividades sem prejuízo real no término do meu projeto. No caso dessa atividade, cortar e dobrar a ferragem, 184 dias. Para quem é da Vale ou de empreiteira da Vale que está aí me ouvindo, já deve ter visto essas análises lá no P6, a gente tem o schedule log lá, que aqui no Project a gente está vendo como margem de atraso permitida.
A primeira coisa que o cara olha é a folga total. Então ele vai fazer uma análise, qual é a folga total do teu projeto, ou seja, a gordurinha que você tem, né? E qual é a folga das atividades. Essas análises elas são feitas do macro para o micro, com 2 pontos de destaque. No macro, para ver se ele tem uma folga total acima de X%, é um percentual que a Vale coloca dentro dos procedimentos dela, que agora eu não me recordo de cabeça. Isso significa que o cara superestimou o cronograma dele. Tá? E o segundo ponto de atenção é exatamente a folga nas atividades críticas. Ele dá uma olhada. Se a atividade crítica tiver com muita folga e ainda assim ela tiver como crítica, eles vão pedir para você reduzir essas folgas. Eles vão pedir para você ou antecipar atividades posteriores ou atrasar essas atividades críticas, levando elas para mais adiante possível sem afetar o término do projeto. Com isso, com esse tipo de análise, o que é que você ganha? Lembra que nesta atividade eu tinha armadores, eu tinha ajudantes, eu tinha aço sendo comprado, material, né? O que acontece nesses casos? Todos esses armadores que estavam nessas atividades, o encarregado que estava lá para tomar conta, o engenheiro estrutural e até mesmo o aço que ia ser entregue, eu posso replanejar essa atividade, por exemplo, para acontecer depois da minha pandemia. Então, aquelas atividades de engenharia que estavam previstas para acontecer o detalhamento de engenharia mais para frente, né, como as sondagens, por exemplo, estariam para acontecer mais para frente, eu vou antecipar. E todas essas atividades de corte e dobra que tem essa folga, como 184 dias, 151 dias, 195 dias, todas essas atividades eu vou postergar o máximo possível. E aí, existe um detalhe muito interessante no Project. Quando eu venho aqui e coloco as minhas atividades, falo das minhas predecessoras, os meus recursos, as minhas anotações, os campos personalizados, eu tenho também aqui o meu avançado. Ok? Neste caso aqui, eu posso colocar ela para terminar em função de algum calendário, né? Ou pegar uma atividade, por exemplo, não iniciada. Deixa eu só verificar aqui qual que está sem iniciar. Essa daqui. Ó. Pegar todas essas atividades não iniciadas e não críticas e que tem folga, né? Opa! Tem uma outra coluna que eu preciso inserir aqui. Tipo de agendamento. Só um minutinho que eu vou colocar uma outra aqui para vocês. Modo de agendamento. Bom, todas essas atividades deveriam estar agendadas automaticamente, porque aí vai funcionar o que eu estou falando para vocês. Agora a gente pode ocultar a coluna. Legal. Cadê a forma? Ótimo. Então, o que acontece aqui agora? Ao invés de não iniciar, né, antes de, eu vou chegar aqui e falar assim, olha, ela vai terminar ou vai acontecer o mais tarde possível. O Project vai automaticamente recalcular a data dela, tanto que vocês já viram que ele mudou aqui, ó, né? Ele vai calcular a data dela e julgar ela para o mais tarde possível, sem necessariamente comprometer a data de término do meu projeto. Essa é uma outra forma da gente fazer análise, tá? Então, só para retomar aqui, ó. Eu gosto sempre do número 5, porque a gente tem 5 dedinhos na mão, então a gente conta de 1 até 5. Primeiro, eu vou reunir a minha equipe, vou reavaliar a minha linha de base do escopo, linha de base do cronograma e linha de base de custos. Depois,
Depois de decidido isso, eu vou decidir a forma de replanejar o nosso cronograma, né? Se vai ser através, se a gente vai manter as nossas atividades ou parte delas como unidades fixas, trabalho fixo e duração fixa. Daí eu vou partir para a análise das folgas, e todas as atividades que tiverem folgas como essas aí, eu vou mandar executá-las o mais tarde possível, sem necessariamente alterar a minha data final do projeto, ok? Ele vai obedecer isso. Só um minutinho. Ele vai obedecer isso sem modificar a data do meu projeto final. Ela continua em 4/1 de 2021. Tá vendo? Mesmo eu tendo adiado essa atividade lá para frente, vocês viram que o 5/2 aqui permaneceu, né? E a data final também. E aí a gente vai partir, então, para o último ponto, pelo menos das melhores práticas que eu gosto de adotar, né? Para o último ponto do meu cronograma, que é a questão do paralelismo. Ok? O que eu vou fazer agora, então? Todas as atividades já tinham sido determinadas, os vínculos já tinham sido feitos. Então, agora está na hora da gente fazer uma outra análise. Essa é a análise que eu acho até a mais perigosa de todas, que é a compressão do cronograma, que a gente chama de fast track. Tá? A gente vai estar fazendo um monte de paralelismos, um monte de atividades vai estar acontecendo simultaneamente. Qual é o perigo disso? Se eu estiver iniciando uma construção, eu posso ter um projeto de engenharia ainda não entregue, ou ainda em fase de execução, ou seja, eu vou começar a executar uma atividade apenas com o meu projeto básico, né, sem meu projeto executivo. Eu vou alocar um recurso em uma atividade que ele vai ficar ali alocado por muito tempo. Se eu tiver um atraso em uma outra atividade e esse recurso estava programado para ser utilizado logo em seguida e essa atividade sofrer algum atraso, eu não vou poder utilizá-lo, ou seja, ou eu vou ter que aumentar o meu esforço para esse recurso, fazer com que ele trabalhe mais horas, ou alocar algum outro recurso temporariamente. Isso pode implicar ou em aumento de custos de hora extra, ou em aumento de custos com recursos adicionais. Tá? E aí a gente vai vir aqui, ó, e entre as predecessoras das nossas atividades, que não é o caso, mas vamos fazer de contas aqui. Ó. Vamos pegar essas últimas aqui. Então elas estão ligadas entre si. Ok? As minhas atividades estão vinculadas entre si. Perfeito? Vejam que eu já tenho um descolamento com relação à minha linha de base original. Essa linha de base do cronograma de Gantt é a minha linha original. Eu já tive um descolamento. Ok? Para eu retornar isso daqui para a minha linha original, eu vou ter que fazer uma análise do seguinte. Qual era a minha linha de base original? Tá? Qual era a minha linha de base original? Então, eu venho aqui, insiro a minha linha de base 1. Início da minha linha de base. E vejo aqui, por exemplo, por essa daqui, ó. Executar o cimbramento. A minha linha de base original estava para 13/5, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar ela alguns dias aqui e vou colocar o paralelismo, sei lá, de repente eu coloco ela aqui para, ao invés de 13/5, vamos colocar 6. E aí, eu vou determinar que esta atividade aqui, ela vai começar, ao invés de terminar, de iniciar depois que ela termine, ela vai começar junto com a outra, início a início, talvez com uma folga aí de... Quantos dias ela tem de duração? 23 dias? Deixa eu só confirmar aqui. Duração 23 dias. Elas iniciaram juntas, tá vendo? E aí eu consegui trazer tudo de volta. Para não falar que elas iniciaram totalmente juntas, eu vou dar uma folga aí de 10 dias úteis. Pronto. Eu tenho algum atraso ainda. Mas aí eu vou fazendo isso para cada uma das minhas atividades. Eu vou colocar início a início,
Só que aí, no caso do project, neste ponto aqui, ponto para o project, tá? Eu posso colocar 50%. Opa. Latência 50%. Ok. Tá vendo que eu estou conseguindo recuperar o meu cronograma? Isso se chama fast track, paralelismo. Então, eu estou colocando as atividades começando junto, com latência aí de 50% no máximo. Aqui já não funcionou muito bem, ó. Ah, não, aqui tá, ou eu não mudei? Não, eu mudei sim. Só que as minhas atividades de forma dependem de uma outra atividade da frente. Mas vocês estão vendo que eu consegui diminuir de 239 dias para 123 dias, fazendo a parte de paralelismo, né, o fast track, comprimindo o meu cronograma, eu aumento o número de horas necessárias para se executar, né? Eventualmente eu vou aumentar o número de recursos, mas ao menos eu mantenho o meu prazo. É como eu falei para vocês, não existe almoço grátis. Quando acontece um problema, como aconteceu agora o da pandemia, a gente tem que optar por algumas ações. Tá? Essas ações normalmente passam por uma reunião entre a equipe interna da executora da obra, do planejamento da obra, depois uma reunião dessa equipe de planejamento com a equipe do cliente, para decidir a revisão da linha de base, não apenas do escopo, porque acontece também nesse meio prazo, o cliente está construindo uma indústria, por exemplo, e fala assim, puxa vida, aquele módulo lá de expansão tal que eu estava fazendo, deixa eu pegar uma obra que aconteceu, por exemplo, da Fluor, lá no norte do país, que eles estavam fazendo uma expansão em uma fábrica de cerveja. A gente vai deixar, olha, nós vamos modernizar essa linha, vamos fazer as novas linhas de vapor e tal, mas essa expansão para esta unidade específica nós vamos deixar de fazer. Então, essa revisão de linha de base de escopo, ela pode, por exemplo, tirar dinheiro por um lado, porque a empreiteira vai deixar de executar uma parte do projeto. Por outro lado, o projeto, a empresa vai continuar faturando mesmo, porque o cliente vai querer que o prazo permaneça o mesmo, ele vai entregar aquele projeto no mesmo prazo. Lembrando que a gente teve uma paralisação por conta da pandemia, então para cumprir esse prazo, eu vou precisar de mais horas trabalhadas, o que implica mais recursos, o que implica contratação de mais mão de obra, maior faturamento. Então, o que eu deixei de perder em uma ampliação no escopo inicial, né, da minha linha de base, eu cortei o meu escopo da linha de base, mas eu mantive o meu escopo da linha de base de cronograma e mantive a minha linha de escopo de custos, porque eu vou acabar faturando do mesmo jeito. São análises relativamente simples que a gente faz para poder entender o funcionamento de um projeto, se ele vai atrasar ou não. Ok? Deixa eu só abrir o bloco de notas aqui. Só para que vocês tomem nota, ou quem estiver gravando faça um print. Quais são os pontos, então? Deixa eu aumentar essa fonte. Vou aumentar aí para 22, vai. Quais são os pontos, então? Primeiro, reunir as equipes de planejamento do cliente e da executora e definir a linha de base do escopo, do cronograma e do custo. O que é que vai permanecer e o que é que vai mudar? Eu falo permanecer e mudar porque a gente pode mudar, como por exemplo eu falei para vocês, a gente pode tirar coisas do escopo e ainda assim manter a do cronograma e a do custo. Por quê? Eu vou deixar de construir parte do meu projeto, mas eu preciso manter o meu prazo e vou precisar manter o meu custo. Tá? Segundo ponto. A gente está quase acabando. Decidido isso, a gente vai replanejar o cronograma, ou melhor dizendo, o projeto. Ok? E aí a gente precisa definir se nós vamos ter unidades fixas, trabalho, que é o esforço, né? Fixo, ou duração fixa. Ops.
duração fixa. Perfeito? Terceiro ponto, trabalhar as folgas. Seria a nossa, no caso do MS Project, margem de atraso permitida. Inserindo essa coluna, a gente vai conseguir ver quais são a margem, né, ou as margens que nós temos em cada uma das nossas atividades para mandar elas mais para frente. Ok? E aí, nós vamos fazer, então, um paralelismo. Paralelismo, ok? Também conhecido como fast track, que é comprimir, que aliás não, né? Que é trazer as atividades para frente, iniciando o máximo possível juntas. Ok? A compressão, na realidade, ela trabalha muito aqui na parte de folgas. Tá bom? E aqui, ó, ao invés de separar a reunião interna e externa, para a gente não ter 5 itens, eu coloquei só 4. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que reunir com as duas equipes. Tá bom? Ok. Feito isso, determinadas novas linhas de base, salvada a nossa linha de base, mantendo o cronograma anterior também, que a gente precisa desse histórico, igual vocês estão vendo aqui. Aí a gente pode partir, eu acho que até o professor Ítalo disponibilizou uma apostila de um outro colega, a gente pode partir para os relatórios, entre eles os relatórios de curva S. Neste caso, eu vou para um novo relatório em branco, e vou chamar aqui de relatório de curva S, ou expectativa versus realidade. Pronto. Então, para fazer esse relatório, eu venho aqui na minha aba de relatório e peço um novo relatório em branco. Né? E dou o nome dele, por exemplo, de relatório curva S. Opa, desculpa o teclado. Eu não vou ficar muito na perfumaria, não, tá? Eu vou direto no que interessa. E aí eu vou inserir um gráfico. Normalmente a gente escolhe o gráfico de linha para fazer isso. Tá? E aí ele automaticamente já insere para a gente um relatório que, neste caso, mostra a quantidade de trabalhos restantes. Por padrão, o Project mostra para a gente o que falta fazer. Ok? E a gente tem uma visualização melhor nesses nossos relatórios de curva S, o planejado versus o realizado. Então, neste caso, né, até seguindo o trabalho do nosso colega da pós-graduação, o que a gente vai fazer aqui é desmarcar o trabalho acumulado restante e lá nos números cadê? Só um minutinho, está faltando mais um. Trabalho real acumulado restante, ótimo. Porcentagem concluída acumulada. Ok? E se a gente quiser fazer também um gráfico onde junto a gente veja o custo, o problema é que o custo aqui foi muito grande e deixou a nossa linha lá embaixo. Então vamos deixar isso aqui só aqui. Neste caso, nós temos um percentual de trabalho acumulado que nós já fizemos até aqui. Algo como 25% do trabalho. E a tendência é que essa curva suba e chegue até 100%. Lembrando o seguinte, para cada linha de base que a gente salve, é interessante que a gente faça um novo relatório de curva S. Por quê? Cada vez que a gente tem um atraso, né, esse gráfico ele vai descolando. O restante do previsto, ele vai descolando. Então, para cada vez que a gente salva a linha de base, ele volta a colar novamente. Tá? E quando a gente salva, então, uma linha de base, é bom a gente ter o histórico, porque lá no Excel a gente tem condições de brincar com isso.
Tá certo? O importante é que, vocês estão vendo até aqui uma linha reta, a curva ela tem que ser uma curva mesmo, tá? O nome curva S é porque o ideal é que ela tenha um declínio acentuado, depois ela permaneça relativamente estável e depois ela volte a subir até chegar em 100%. Aqui a gente tem uma antecipação, porque eu salvei várias linhas de base, então ele chega no 100% fixo logo e fica aí até o final do projeto, tá? Mas o importante é que vocês tenham em mente que não existe uma linha de base, deixa eu usar o recurso, não existe uma linha de base, não, perdão, não existe uma linha ascendente linear, tá? Essa curva não é uma curva do tipo AX mais B, ok? Eu preciso que essa curva ela realmente tenha uma curvatura, mesmo que ela seja assim e vá para um pico rápido, ou que ela seja assim e chegue num ponto e fique estagnada, né? Ou que ela se pareça um pouco com isso, mas jamais eu vou ter uma linha reta, seja assim, ou seja descendente, ok? Isso caracteriza uma falha grave nas nossas estimativas de custo, nas nossas estimativas de hora de trabalho, alguma coisa está errado. O esforço de um projeto, só para falar aí, é uma ferramenta que aqui no Project não tem, mas exportando isso para o MS, para o Excel, né, a gente pode trabalhar, ou em outras ferramentas como PCs ou outros softwares a gente tem, é que a gente deve determinar as nossas curvas, né, de esforço sempre o máximo possível dessa forma, tá? O nosso trabalho ele começa cá embaixo, eu tenho uma ascendência rápida, um pico, e depois eu vou declinando. Isso daqui é quando por aqui que a gente determina o nosso HH, o nosso pico de custo, o nosso pico de trabalho. Tá? E a gente não consegue fazer isso se a gente tiver uma reta linear ascendente, uma reta linear literalmente horizontal ou uma descendente, que na realidade nunca acontece. Né? Eu nunca tenho tempo e custo caindo. Eu tenho até um nível de esforço caindo. Mas isso nunca vai acontecer dessa forma. Ok? E agora, como é que a gente manda isso para o Excel? A gente vem aqui em exportar. Ok? Então, a partir do momento que eu exporto isso, aí eu posso mandar para, sei lá, um arquivo. Aí eu quero aqui como uma pasta do Excel. Ok? Pasta de trabalho do Excel. E aí, ó, eu vou colocar isso lá na minha área de trabalho. E aí eu posso mandar como projeto de dados, né, um modelo de projeto para Excel, ou dados selecionados. Eu vou mandar como modelo mesmo para mandar tudo e não apenas os dados selecionados. Tá? E pronto, o meu arquivo já está lá na minha área de trabalho. Onde é que está? É este aqui. Todos os meus campos estão lá. Então, eu tenho o ID da minha tarefa, se ela está ativa. Deixa eu só mandar expandir aqui. Ó. O modo de agendamento da tarefa, o nome dela, a duração, o início, o término, as predecessoras, o nível da estrutura de tópicos, a minha tabela de recursos com as taxas padrão dele, a minha tabela de atribuições, está tudo aqui. Então, hoje, eu já posso fazer uma curva S dentro do MS Project, nessas versões mais novas, né? Coisa que não acontecia nas versões mais antigas. Eu tinha que pegar essas atividades, pegar o percentual concluído, fazer duas linhas no Excel, colocar o que era planejado, o que era real e tal, em cima e embaixo para gerar aquela minha curva. Ou eu posso fazer direto no MS Project. Se eu quiser ainda trabalhar isso dentro do meu Excel, eu posso exportar então para o Excel e aqui trabalhar de forma melhor. Tá ok. E eu posso fazer isso aqui através de uma tabela dinâmica ou de um gráfico dinâmico, que aí para quem sabe trabalhar com os gráficos dinâmicos, existe uma coisa fantástica, que é eu pegar, por exemplo,
Opa, peguei das tabelas. Não peguei da minha tabela de atribuição, não, desculpa. Deixa eu inserir aqui um gráfico dinâmico. Que é eu pegar aqui, por exemplo, ó, percentual do trabalho concluído, mandar isso para cá, fazer um somatório. Então, deixa eu colocar aqui, ó, trabalho, ao invés de contar, eu vou mandar ele somar. E aí eu vou ter um total aqui, eu vou ter uma linha, vou mudar o tipo de gráfico para linha, ou se eu quiser manter ele como se eu quiser manter ele como coluna, eu posso manter também. Então aí agora vai depender da minha, como o professor Ítalo falou, vai depender da minha criatividade dentro do Excel, com o meu domínio dentro da ferramenta Excel. Já não tem mais relação com o MS Project. Tá ok? Bom, deixa eu voltar para cá. Senhoras e senhores, eu queria parar por aqui, mostrar para vocês quais são as formas de recuperar um cronograma. Passar isso em 2 horas é um prazo muito apertado, né? Espero ter pelo menos elucidado um pouquinho.